aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço criado, desenvolvido e cuidado com tanto carinho, especialmente para você que atua na área comercial das empresas conservadoras de elevadores, escadas, esteiras rolantes multimarca. E hoje nós vamos retomar um tema que é muito importante sobre a rescisão de contrato. A gente vai falar especificamente das razões motivadas e das razões imotivadas. Mas antes da gente entrar no nosso tema, gostaria de agradecer a Infolev, nosso parceiro aqui no canal e que permite que eu esteja aqui semanalmente para trazer detalhes e informações para que você possa descobrir, desvendar todos os segredos comerciais das empresas de transporte vertical multimarca. Então, vem comigo para a gente falar sobre razões motivadas e razões imotivadas para o cancelamento do contrato. O tema desse encontro é a gente falar sobre as razões motivadas e as razões imotivadas que levam o cliente a querer cancelar o contrato com a empresa conservadora. De onde surgiu esse tema? Nós fizemos a palestra online gratuita em parceria com a Infolev no dia de ontem, antes de eu gravar esse vídeo, e a gente falou sobre concorrência desleal. Então a gente avaliou e analisou alguns pontos, tanto da lei brasileira, em que fala sobre concorrência desleal, mas também a gente avaliou e estudou muitas das questões que são legais na concorrência, está baseado em alguma regulamentação, alguma legislação, mas que não são éticas. E aí muitas pessoas vieram com essa dúvida sobre as razões que podem levar o cliente a cancelar um contrato e porque nem sempre elas são aceitas pelas empresas de conservação de elevador, principalmente as multinacionais. E aí eu percebi que as pessoas ainda têm dúvidas sobre essas questões, o que é motivado e do que é imotivado. Então, bora lá entender o que são esses dois termos. Quando a gente vai olhar os contratos das multinacionais, nem sempre esse termo motivado ou imotivado vai aparecer. Eu andei analisando alguns contratos aí que me passaram, inclusive, se você tem cópia de contratos, me mande, porque eu estou fazendo um banco com todos esses contratos e fazer uma comparação entre eles. Então, se você tem contrato tanto das multinacionais quanto das multimarcas e quer compartilhar comigo, eu te agradeço. Pode tirar o valor, né, e me passar que não tem problema, e aí eu tô fazendo essa análise. Mas vamos lá, né? Então, nos contratos é muito difícil a gente claramente saber onde que está essa informação, tá? Por isso que a minha primeira dica aqui desse episódio é que a sua equipe comercial, principalmente, tenha treinamentos constantes sobre análise contratual. Como que a gente faz isso? A gente pode contratar um advogado, contratar ele por hora, para que ele venha treinar a nossa equipe comercial, isso é possível. E, para além disso, todos os meses, a gente trazer a nossa equipe e pedir que alguém leia uma cláusula e depois faça a interpretação. E aquela pessoa que ela é mais sênior na nossa empresa, dê também a sua posição. Isso ajuda muito. Então, essa é a minha primeira dica. Mas vamos entender o que é uma razão motivada de cancelamento do contrato. Para motivada, quer dizer, eu tenho motivos que me levam a cancelar o contrato. Nós temos os dois lados. O que a empresa prestadora de serviço, né, a empresa que faz a manutenção do serviço, pode alegar para pedir o cancelamento do contrato, como algo que a motivou a isso. A intervenção de terceiros, então, quando o cliente
contratou alguém para fazer uma pintura, por exemplo, da porta do elevador, ou então contratou alguém para intervir realmente, né, na casa de máquina, ou para fazer um serviço na caixa de corrida, e isso não foi comunicado e não foi acompanhado pela empresa de elevador. Isso pode ser considerado uma intervenção de terceiro que comprometa a qualidade, a segurança daquele equipamento, e por isso a empresa prestadora de serviço pode vir a ter problema e não foi ela que causou esse problema. Então ela pode alegar isso para pedir um cancelamento de contrato de forma motivada. Quando é de forma motivada, por que tem o interesse? Porque daí você não precisa passar pelo aquele aviso prévio, você faz só uma notificação e cancela o contrato. Cada vez menos esse ponto da intervenção de terceiro tem sido usado, principalmente pelas multinacionais, para cancelar o contrato de forma motivada, a não ser que tenha sido uma intervenção muito arriscada. No passado, bastava você chamar uma empresa conservadora para fazer o laudo visual, que a multinacional usava isso para deixar o cliente com medo. E fala, não, então porque você chamou e não me avisou, eu vou entrar com essa cláusula. Hoje isso é menos comum, tá? Mas pode ser usado sim, tá? O segundo, claro, é inadimplemento. Então, se você não recebe do seu cliente, né, a primeira parcela, a segunda parcela, cada uma vai ter uma regra ali, ela pode vir sim a cancelar o contrato de forma motivada. Por lado do cliente, o que pode ser alegado para que o cliente queira o cancelamento do contrato e alegue que ele tem motivos? O primeiro, que é o tema mais questionável, né, dessa cláusula, é o equipamento em estado temerário. Então, o que acontece, né? Eu tenho uma empresa de manutenção ali no meu elevador, eu contrato um consultor independente para fazer uma vistoria e um laudo, lembrando que o laudo precisa de todas as documentações necessárias, né? E eu provo que aquela empresa de manutenção deixou questões, principalmente de segurança, em aberto, e isso pode ser usado como um argumento aí de motivado, tá? Ou falência, estado de recuperação judicial, isso também poderia vir a causar o motivado pelo lado do cliente, tá? Qual que é o risco dessa cláusula motivada quando a gente não conhece o funcionamento do nosso segmento? Se você orientar o seu cliente, sua vistoria, né, visual, ele não tem um poder de laudo, para que ele prove que a outra empresa não fez o que deveria ser feito, isso pode ser questionado. Por quê? Porque você não é um consultor independente. Você tem interesse no cancelamento desse contrato para ficar com esse cliente para você. Então, muitas vezes, isso de forma inquestionável, isso não é aceito pelas multinacionais e também pelas próprias conservadoras, tá? Não é um jeito de você cancelar um contrato mostrando uma vistoria, né, feita de forma visual, em que você mostra, por exemplo, sujidades, tá? Claro, quando você vê sujeira no poço, você vê sujeira nas portas, né, a casa de máquina muito largada e tudo mais, isso te dá indícios que aquela preventiva não está sendo feita de forma cuidadosa, tá? Mas isso não seria temerário pelo olhar da lei, principalmente quando essa vistoria é feita por alguém que tem interesse em ficar com aquele contrato. Estamos entendidos até aqui? Isso é a razão motivada. Bom, e quando é a razão imotivada? Gente, lembrando, tem esse I na frente. Quando tem esse I na frente é que não existem motivos para o cancelamento, né? O síndico acordou e teve uma vontade de cancelar o contrato. Claro que não é bem assim. Você pode ter sim motivos comerciais, preço, você pode ter
motivos de atendimento inadequado, relacionamento, né, com quem faz a preventiva no teu prédio, mas ainda aí isso é muito pequeno perto das razões de motivação para te cancelar o contrato. A gente avalia que isso é muito mais uma questão de relacionamento comercial e isso não te levaria a ter razão para cancelar esse contrato de forma motivada. Então, como que é a imotivada? É em qualquer outra hipótese, mediante aviso por escrito, e aí a gente tem que ficar atento do aviso por escrito, porque ele tem período, concretizando-se a rescisão ao término do prazo de, aqui no exemplo que eu peguei, são 30 dias, mas eu dei já contrato que são 90, tá? Contando da data do recebimento do aviso. Tá? Na ocorrência de rescisão imotivada, a parte responsável pagará a outra multa compensatória correspondente aí o percentual você vai ter que ler no contrato, das mensalidades restantes para o término do prazo contratual. Então, essa é a diferença. Na motivada, precisa ter, né, uma situação ali temerária. Isso tem que ter um laudo de alguém que seja independente. Então, tem que ser laudo, não vistoria, e tem que ser de alguém independente, não de uma concorrente, tá? Mostrando que realmente a empresa deixou de fazer as preventivas, as corretivas, tornando aquele equipamento inseguro, tá? Na imotivada, em qualquer hipótese, que eu falei, relações comerciais, relações comportamentais, e aí eu vou precisar olhar o que a cláusula de multa está querendo dizer. E aí a gente entra naquilo que todo mundo diz que é antiético, que é imoral, que é ilegal, né? Que é o valor da multa e quanto que é essa parte compensatória. A que é mais gritante, né, gente, é aquele contrato de 4 anos. Isso é muito importante a gente olhar, né, que é a vigência do contrato. Então, a vigência do contrato normalmente vai estar na primeira parte do contrato e muitas vezes o cliente não olha isso, porque na negociação ele está acostumado que a maior parte dos contratos de mercado tem uma vigência anual, 12 meses, tá? E muitas vezes ele aceitou lá no começo, né, uma negociação comercial em que ele ganhou gratuidade e aí em contrapartida a empresa exigiu um contrato com uma vigência de 4 anos. Por isso que eu falo que todo consultor comercial precisa saber ler contrato. Eu não sou advogada, né? Os consultores comerciais muitas vezes não vêm da área jurídica, mas a gente precisa querer aprender a ler um contrato, porque senão a gente não consegue orientar o cliente dessa forma. Então, olha só que interessante. Essa informação que é essencial, ela não vai estar muitas vezes nas cláusulas contratuais, ela vai estar no cabeçalho do contrato. Na cláusula contratual, você vai encontrar a renovação automática, e também isso é uma outra coisa muito importante. Muitas vezes o contrato tem a vigência inicial de 4 anos e depois ele vai passar a ser automaticamente renovado na vigência de 1 ano. Não pode ter vigência automática mais do que 1 ano. Tá? Muitas vezes o síndico fica com a cabeça, não, mas eu assinei 4 anos e tudo mais, e ele já está no 6º ano, né? Então já passou aqueles 4, já foi contado 2 períodos de renovação automática de 1 ano, e ele ainda está na cabeça que ele tem a vigência de 4 anos. Então peça para dar uma olhada no contrato, tá? E aí sim é que a gente vai dar uma olhada e a gente vai ter que procurar as cláusulas do que pode ser motivado e do que não pode ser motivado e também as cláusulas de multa compensatória. E é muito importante a gente falar de multa compensatória, porque se a gente for entender o que é a multa compensatória, ela é legal,
tá? O que significa uma multa compensatória? A partir do momento que você me contratou e eu estou me organizando para te atender, se você cancela comigo o contrato e não me avisa, toda aquela estrutura que eu coloquei à sua disposição vai ter que ser realocada. Então, a multa compensatória por si só, ela não é ruim. O que ela é prejudicial é porque muitas vezes ela tem aí o máximo, né, que é 50% das parcelas restantes. Então, se o cliente tem uma vigência de 4 anos, resolve cancelar o contrato porque está sendo mal atendido, no segundo ano, praticamente ele vai pagar 1 ano de multa para essa empresa, né, com os valores muitas vezes altos, para não receber a prestação de serviço. É claro que ele vai ter muita dificuldade de pagar essa multa e ainda contratar uma outra empresa de manutenção. Então, isso realmente blinda de forma, diria, desleal, né, quem propôs esse contrato com multas tão altas, tá? Mas existem formas, e eu já vejo, né, que muitas vezes quando a manutenção, a qualidade da preventiva realmente tá muito ruim, já vi multinacional liberar o cliente da multa, porque se entrar na justiça, a multinacional pode perder, né, e já vem perdendo, e esse custo é muito alto. Então, eu tenho visto isso, tá? Mesmo quando a gente tem a vistoria visual, em que detecta algo muito gritante, a multinacional volta atrás e libera o cliente da multa, tá? Então, vamos ficar atento aí aos contratos, a gente precisa aprender a ler contrato para nos proteger. Espero que tenha gostado desse conteúdo, ele é um complemento do episódio de número 85, vai lá, dá uma olhada, porque já tem conteúdo aqui no canal sobre isso, e logo que a Infolev liberar o conteúdo da palestra sobre concorrência desleal, eu coloco aqui no canal, na nossa playlist de webinários com a Infolev. É isso aí, gente. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.